Agora vamos para a Lu, considerando toda a sua experiência, né, Lu, em operações, atendimento, planejamento, transporte. Quais são as tendências tecnológicas que você acredita que podem favorecer a inclusão feminina no setor? Então, Val, como a gente já conversou bastante, né, tem que estar toda relacionada, né, os processos estão relacionados, e como você comentou no início, né, a logística tem passado por essa revolução digital, que está se tornando muito mais estratégica e analítica. Com isso, qual é a percepção, minha percepção, dessa revolução digital que a gente está passando? Eu acredito muito que isso vai impulsionar a inclusão das mulheres na logística, justamente por questões mais estratégicas, mais analíticas, e pela performance da mulher, né? Ou seja, ela ter mais habilidades organizacionais, planejamentos mais detalhados, enfim, uma série de aspectos que são habilidades inerentes à mulher, né? A parte feminina. Não somente na logística, né? Se a gente for ter abrangência em outras áreas, né? Isso é uma característica já da performance da mulher. Então, com essa evolução tecnológica, eu acredito muito que isso impulsione muito mais essa abrangência, né? E consegue atrair mais o sexo feminino para essas áreas. Exemplo de das tendências tecnológicas, né? Que a gente já está inserido, e se a gente não se envolver, né, e não se qualificar, a gente acaba perdendo o time desse processo, né? Porque a evolução é muito rápida. Eu diria, a inteligência, da inteligência artificial até a automação, a gente não pode dizer que elas são só ferramentas de eficiência. Elas que vão ser os motores de inclusão, valorizando justamente as habilidades essenciais para a liderança e também para as operações femininas no setor da logística. Eu diria, esse processo de digitalização, o trabalho híbrido, né, ou a flexibilidade, com a utilização das ferramentas, dos softwares, né, eu vou citar alguns, WMS, TMS, outras plataformas, como a Cargum, desenvolvendo sistemas logísticos. Com esses sistemas, né, você está saindo do físico para o digital, que é o que Dani comentou, Kelly deu umas pinceladas aí de exemplos, né, dessa transformação, que você sai do físico para o digital e você acaba expandindo o pool de talentos, porque você vai ter justamente aquilo que eu comentei, planejamento de demanda, gestão de cadeia de supply, análise de dados, que elas podem ser executadas de forma remota ou híbrida e que facilitam para as mulheres essas funções. Por quê? Porque a mulher sempre tenta conciliar a carreira com a vida familiar, justamente na tentativa, né? Eu posso eliminar aquele processo de presencial? Se você tiver essa flexibilidade, isso acaba atraindo os talentos para esse processo. E também com as ferramentas tecnológicas, porque você vai ter o gerenciamento, como um exemplo de um armazém, você tem todo o gerenciamento dele numa torre de controle, que você não precisa mais estar lá presentemente para fazer o processo andar. Outro item sinalizando sobre a questão de automação e da robótica, né, do uso da robótica, que Kelly até deu um exemplo, né, que numa empresa que foram, né, que viram as mulheres operando paleteiras, né, aí trazendo para dentro do processo o uso da robótica ou de veículos guiados, drone, sistema de picking automatizado, enfim, a gente pode citar vários. Esses, eles acabam eliminando a questão da força física nas operações. E com isso, o que Dani comentou, você não tem mais aquele processo de levantar carga pesada ou operar equipamento de grande peso. Aí você acaba tornando esse campo de atuação mais igualitário, ou seja, a mulher pode estar operando aquele processo, que ao invés de ela estar operando uma empilhadeira, ela pode estar gerenciando um robô que está fazendo todo o processo de armazenagem em determinado local, em determinado armazém. Então, acaba se tornando diferencial
e expandindo esse processo. Aí temos vários exemplos, né? A Kelly falou nos exemplos, né? Operando paleteira, mas a gente pode estar operando um robô, ou um veículo guiado, ou até mesmo, né? Caminhões autônomos. Daqui a pouco a gente não vai ter o motorista, né? Propriamente dito. Então, a evolução vai muito rápido. Outro item da inteligência artificial é justamente que as decisões logísticas são cada vez mais baseadas nos dados preditivos, né? E como a gente está avançando na logística 4.0, a inteligência artificial é o cerne da logística. Então, o que acontece? A otimização de rotas, prevendo gargalo, gerenciando estoque, tudo de forma preditiva, vai trazer essa função, ela vai trazer uma decisão muito mais eficiente para a logística, ou seja, muito mais estratégica e analítica, né? E só para fazer um resumo, para também não estender muito, o talento feminino, ele vai demonstrar essa excelência, né, da organização, da análise de dados mais detalhados. E eu acredito muito que a inteligência artificial, ela está gerando um novo perfil do profissional, que saiba interpretar mais os dados, para você tomar umas decisões mais baseadas nesses insights, né, que os resultados possam ser mais efetivos. E também relacionando sobre a questão dos motoristas autônomos, né, que foi uma pincelada que Kelly deu, é a questão dos dispositivos de segurança. Quanto mais dispositivos de segurança, sensores visíveis, a questão do rastreamento, né, dos rastreamentos em tempo real, ou os dispositivos de alerta que são integrados, né, nas frotas, acabam gerando uma segurança extra, uma proteção extra. Então, criando esse ambiente seguro, acaba atraindo mais profissionais femininos e também outros, né? Outros profissionais, porque acabam deixando mais segurança nesse processo. Então, eu não sei se eu fui clara, mas assim, a evolução tecnológica, as tendências tecnológicas que já estão aí, elas acabam trazendo mudanças, né? E ela não está apenas mudando o que a gente faz na logística, mas quem pode fazer. Então, ela criando um ambiente mais seguro, flexível, estratégico, acaba nivelando o campo de jogo e provando que a capacidade analítica e de gestão ele é muito mais valiosa do que a própria força física, né? Que a gente vinha desse histórico cultural, né? Então, eu acho muito importante que esse investimento tecnológico ele vai atrair muito mais talento e o investimento na diversidade no futuro da logística.